Sobre os fatores que aumentam a velocidade de uma reação, nós havíamos parado no fator 6, temperatura. O exemplo que eu trago para vocês é se nós tivermos dois copos, um numa temperatura de 20 graus e outro numa temperatura de 40. E para dentro dos dois copos nós colocarmos um sonrisal. Qual é o que vai dissolver mais rápido? Na temperatura de 40 graus. Seria a mesma coisa que preparar um Nescau com leite gelado e um Nescau com leite quente. Vai se solubilizar muito mais rápido o Nescau no leite quente do que no leite gelado, tá ok? Então, aumentando a temperatura, eu deixo a reação menos lenta, menos moderada e mais rápida ainda do que ela já é, tá ok? Sétimo fator, luz. A luz também aumenta muito a velocidade de uma reação. Vejam bem, quando eu tinha a idade de vocês, eu entrava dentro do supermercado e tinha somente o azeite em lata. Hoje nós entramos dentro do supermercado e nós temos o azeite em plástico. Qual é que estraga mais rápido? Lata ou plástico? O que estraga mais rápido é o plástico. Por quê? Porque ele pega a luz. A luz aumenta a velocidade de uma reação. Nós sabemos disso até mesmo através da fotossíntese no crescimento das plantas. Mas então, por que eles nos vendem plástico? Porque o plástico é mais barato que o alumínio, né? Então consegue baratear o custo. Então nós devemos guardar o azeite ao abrigo de luz, se nós quisermos que ele se conserve mais, tá ok? E o último fator é o catalisador. Eu deixei ele por último por gosto. Por quê? Porque ele tem uma coisa diferente dos outros, tá? Então nós temos 8 fatores e um fator diferente é o catalisador. Qual a diferença? É que o catalisador ele aumenta a velocidade, mas ele diminui a energia de ativação. A energia que se precisa para a reação ocorrer. Bom, onde é que nós podemos ver melhor isso? Nos gráficos. Vamos relembrar aqui o gráfico de termoquímica, porque agora nós vamos poder ver a termoquímica e a cinética da reação. Quando numa questão de Enem eles quiserem perguntar termoquímica e a cinética ao mesmo tempo, o tipo de gráfico vai ser esse aqui, que tem a curvinha. Diferente desse que nós vimos em termoquímica, que só tinha as barrinhas, estão lembrados? Mas é a mesma coisa. Vejam bem, esse gráfico aqui é de uma reação exotérmica. Por quê? Porque o reagente está em cima e o produto está embaixo. Logo, ΔH negativo, exo, libera calor. Onde é que estaria isso aqui, neste gráfico? Estaria aqui, ó, reagente, produto. A termoquímica seria medida aqui então, mesma coisa que aqui, ó, do reagente ao produto. Eu teria a termoquímica de uma reação exotérmica. Agora qual a diferença? Cinética eu preciso ter essa curvinha aqui, ó. O que é essa curvinha? Essa curvinha é a energia de ativação que eu preciso para a reação ocorrer. Aquele filme que passou na Globo umas 40 vezes com Tom Hanks, que ele estava lá fazendo com umas varetinhas tentando pegar fogo, o que ele estava tentando? Ele estava tentando fornecer uma energia para a reação ocorrer. Porque vejam bem, algumas reações elas precisam de energia para ocorrer, senão elas não vão ocorrer. Se nós fôssemos fazer um churrasco e tivesse uma churrasqueira aqui na nossa frente, e eu fosse ali e colocasse o carvão, e um de vocês colocasse o álcool bem espalhado por esse carvão. Houve um bom choque efetivo entre o carvão e o álcool. Mas o que vai faltar para a reação ocorrer? Vai faltar uma energia. Que energia é essa? O fogo, ou palito de fósforo. Então eu vou precisar fornecer uma energia para essa reação ocorrer. Essa energia se chama energia de ativação. Por isso que os gráficos em cinética vão ter essa curvinha. E lá em cima eu vou ter o complexo ativado, ou seja, eu não tenho nem somente o reagente, nem somente o produto. Eu tenho um complexo ativado entre os dois. Aqui eu tenho uma parte do reagente e uma parte do produto. Tá certo? Muito bem. Se a reação for endotérmica, o reagente vai estar embaixo e o produto está em cima. Na termoquímica, o reagente embaixo e o produto em cima, eu vou ter o meu ΔH positivo. Tá? Estão lembrados? Então aqui eu tenho o ΔH da minha reação, entre o reagente e o produto. Ele está aqui, ó, entre o reagente e o produto nessa reação. Produto, reagente, ΔH positivo. Então a termoquímica dessa reação é endo. Mas e a cinética? A cinética eu vou medir do reagente até lá em cima
que é o complexo ativado. Essa energia para chegar até lá em cima se chama energia de ativação. Então as reações, algumas precisam de uma energia para ser formada. E aqui eu posso ver que a reação endotérmica ela é muito mais lenta do que uma reação exotérmica. Vejam bem, olha que eu preciso de energia para essa reação ocorrer. Olha que eu preciso de energia para essa reação ocorrer. Tá ok? Muito bem. E lá em cima eu vou ter o complexo ativado também, que eu não tenho só o reagente nem tampouco só o produto. Eu tenho os dois. Tá certo? Bom, mas onde é que entra o catalisador então? Porque o catalisador aumenta a velocidade, mas diminui a energia que se precisa para a reação ocorrer. Então, um gráfico que ocorra sem catalisador vai ser sempre a curva mais alta. Quando tiver catalisador, eu vou ter duas curvas, como por exemplo, uma outra assim, ó. Então, neste gráfico dessa reação exotérmica, aonde estaria o catalisador? Estaria aqui, ó, essa segunda curva aqui, e não a primeira. O que o catalisador faz? Ele aumenta a velocidade, mas diminui a energia que eu preciso para essa reação ocorrer. Tá ok? Olha a energia de ativação que eu tenho aqui na reação endotérmica. Se eu usar um catalisador, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir essa energia que eu preciso. Então, como lá em termoquímica nós tínhamos valores, nós aplicávamos a fórmula, ΔH é igual ao delta do produto menos o delta do reagente, se eu tiver um valor aqui de 100 e aqui 50, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o produto, que é 100, para calcular a termoquímica dessa reação, o produto é 100 e o reagente vale 50, então menos 50. Logo, eu vou ter um valor de 50 quilocaloria. Vamos botar um valor negativo aqui, porque essa é uma reação exo, então tem que dar um valor negativo. Então, menos 100 com menos 50 vai dar menos 150. Uma reação exo. Mas onde é que eu vejo isso no gráfico em cinética? Então os valores vão ser dados aqui, ó. O reagente, por exemplo, começa em 50, com catalisador eu vou ter 75, por exemplo, e sem catalisador eu vou ter 100. Logo, se é perguntado qual o valor da reação sem catalisador, eu vou pegar a curva mais alta, que é sem catalisador, e vou pegar aquele 100 e vou dividir em 50, que vai dar 50. Se eu for ver a reação catalisada, eu vou pegar o valor da segunda curva, que o catalisador ele diminui a energia que se precisa para a reação ocorrer, então nesse caso aqui é 75, menos 50, que eu teria os 25. Então, pessoal, o catalisador